Vamos nos ater apenas ao verso de número 12. Vamos lá? Peço à mídia que exibe para nós mais uma vez, juntos a uma só voz, repitamos essa quinta petição. Diz assim, juntos: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Deus nos abençoe. Falar de dívida, né? Nossa, gente. É verdade que tem pessoas que não estão preocupadas com as dívidas que elas têm. Tem até algumas pessoas que as adquirem aceleradamente, sem nenhum controle, sem nenhuma preocupação de que tem essa dívida depois a ter que ser paga, né? O que dizer, por exemplo, dos nossos cartões de crédito, né? E às vezes o usamos por necessidade, às vezes o usamos desenfreadamente e não medimos as consequências depois daquilo que a gente tem que pagar. Isso, então, proporciona para cada um de nós uma dívida exorbitante, uma dívida grande. Algumas pessoas, irmãos, não estão preocupadas. Eu vou torrar o meu cartão. Se pagar, se der para pagar, paguei. Se não der, fica o nome sujo. E as pessoas estão, eu digo as pessoas, algumas pessoas, elas ficam totalmente despreocupadas. Em contrapartida, nós temos um grupo de pessoas que tem uma dor, uma aflição grande por qualquer dívida que ela adquira. Então, quando ela faz a sua compra, isso seja por cartão de crédito, para pagar depois, ou quando ela se programa para todas as despesas do mês, ela conta rigorosamente tudo aquilo que ela tem, e às vezes por uma situação que foge ao seu controle, ao seu domínio, isso gera uma dívida para elas, e essas pessoas que têm essa preocupação, isso traz um mal-estar tão grande, faz tão mal para as pessoas, para um outro grupo de pessoas, que sentem com esse peso, com essa sensação ruim, gera uma angústia, né, para muitas dessas pessoas. E a gente e gera essa angústia tanto para quando a gente deve, também quando alguém está devendo a gente também, principalmente quando a gente está devendo, fala, nossa, quando fulano vai me pagar, né? Estou precisando desse dinheiro, enfim, tanto de um lado quanto de outro, isso gera em nós uma sensação muito ruim, né? Um sentimento desagradável, um pesar no coração, uma dor às vezes até no peito por cada um de nós, e principalmente um grupo de pessoas que eu mencionei por último. Nós, irmãos, estamos estudando o Sermão do Monte, claro, para todos vocês. Falei, pastor, está aí, pastor ainda está no capítulo 6. Né? Começamos o Sermão do Monte, que começa no capítulo 5, e pulamos as bem-aventuranças, pois estamos estudando nas quintas-feiras. E começamos lá no verso de número 13, que diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, e aí começamos a partir daí. E chegamos agora na oração dominical, a oração do Pai Nosso. Vamos lembrar, Jesus está proferindo esse sermão no monte, por isso ele é chamado Sermão do Monte, um sermão que ele está pregando para uma multidão, para os seus discípulos, e está naquele lugar propício para que todas as pessoas estejam ao alcance da sua mensagem, do seu ensinamento. Esse sermão proferido por Jesus, ele se estende até o capítulo de número 7. E nós estamos agora, nesse momento, estudando a oração do Pai Nosso. Porque um dos discípulos, eu lembro que a gente falou sobre a oração em secreto e tudo, que Jesus fala como deve ser a oração, e depois um dos discípulos pergunta para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar, nos dá um modelo para que a gente possa seguir esse modelinho, esse protocolo, essa forma bem formada e organizada, nos ensina a orar. Então o Senhor Jesus vai dizer o seguinte, então vocês orarão assim, e aí ele descreve a oração do Pai Nosso, chamada oração do Pai Nosso ou oração dominical, oração do Pai Nosso, porque ela começa, Pai Nosso que estás nos céus, é assim que começa a oração do Pai Nosso. E aí, nós já entendemos que na oração do Pai Nosso, nós temos 6 petições que são proferidas
na oração do Pai Nosso. E hoje, especificamente, nós estamos compartilhando com os irmãos a quinta e penúltima petição, que é o verso de número 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Vamos entender. A oração do Pai Nosso, ela tem 6 petições, 3 petições, elas estão ligadas a Deus, né? Então, elas estão bem voltadas. A gente pode aqui, para que você entenda, ou relembre comigo, ver como elas começam, né? A primeira petição, ela é o seguinte: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, até aqui, nós entendemos que estas 3 petições, elas estão na segunda pessoa do singular. Tu, teu, tua. Então, segunda pessoa do singular, apontando exatamente para Deus, né? Ou seja, ela é uma oração voltada para a segunda pessoa, apontada para Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A partir da quarta petição, nós entramos num outro momento, numa outra realidade, numa outra parte da oração do Pai Nosso, porque se as 3 primeiras, elas expressavam algumas coisas que nós devemos para com Deus, as 3 últimas, elas expressam necessidade nossa e de nosso semelhante. Assim começa, então, a quarta petição. Como começa a quarta petição? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A quinta petição, ela é também uma necessidade grande, e eu diria que talvez esta quinta petição seja a que mais nos afetam. Nesta quinta petição, que é a que nós mencionamos, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, elas nos apontam para 2 verdades fundamentais, queridos irmãos. A primeira delas, e é importante, é que todos nós, humanos, nós somos pecadores. Então, é claro, se Jesus ensina exatamente, vocês devem orar assim: perdoa as nossas dívidas. Então, está claro que ele já mostra que nós, humanos, tomados pelo pecado dos nossos primeiros pais, nós somos pecadores. Esse é o primeiro fato, a primeira realidade, o primeiro ponto. O segundo e importante, e o mais importante deles, é o perdão divino. Se ao mesmo tempo tem como evidência e marca que nós somos pecadores, tem também, de maneira clara, a expressão do perdão divino. Qual é a palavra-chave, amados irmãos, desta quinta petição? Nós mencionamos na introdução, na ilustração: dívida. Só que esta dívida, ela é muito mais grave, muito mais... olha o que eu ia falar, muito mais grande, olha essa coisa feia, muito maior do que uma dívida financeira. Nós estamos falando de uma dívida que nenhum ser, nenhuma pessoa humana é capaz de pagá-la, por mais rico que seja. Você pode pegar a pessoa mais rica do mundo e falar: eu tenho como pagar a tua dívida. Não tem. Só teve um. Só teve um em condição de pagar essa dívida. Quem, pastor? E qual é a dívida? Jesus. Qual é a dívida? Pecado. O nosso pecado. E aí, importante entendermos que o pecado, ele é universal. O pecado, ele contempla
toda a humanidade. Todos nós somos pecadores. E aí, irmãos, não adianta exercermos nenhuma prática humana de ações, de boas obras, de meios penitenciais, acreditando de que isso pode nos purificar, de que isso pode exercer alguma coisa para a gente, para que a nossa barra esteja limpa, Deus perdoe a nossa falta. E às vezes a gente pensa até em questões religiosas. Eu vou entregar o meu dízimo e vou acertar a minha situação. Eu vou para a igreja e vou lá uma vez no mês, apareço lá e fica tudo certo. Ou então vou lá e participo de alguma coisa e entendo e acho que isso vai dar solução à minha falta, ao meu pecado, achando que nós podemos nos purificarmos, ou seja, que podemos purificar a nós mesmos. Só Jesus, ele tem esta credencial, e ele recebeu este poder que foi dado pelo Pai, ou seja, somente Jesus é plenamente capaz de perdoar todas as nossas faltas, todos os nossos delitos, todos os nossos pecados, meus amados irmãos. Só Jesus Cristo, como um filho que em alguns momentos comete a sua falta, comete os seus erros, o nosso Deus, que é o nosso Pai, ele vem ao nosso encontro com cuidado, com amor, cuidando, arrumando e provendo tudo aquilo que nós necessitamos. Existe uma expressão na teologia, eu acho que no próprio texto bíblico, vai falar que Jesus Cristo, ele é o propiciador. O que é isso, pastor? O que é propiciador? É aquele que nos faz o quê? Propício, em condições, habilitados. Jesus Cristo, não há nenhum mérito em nós. Por isso que, irmãos, é exatamente entendendo a propiciação, dentro de um outro ponto teológico chamado justificação, dá uma ideia muito clara, plena, sinônima, que a propiciação, ela é semelhante à justificação. Todos nós merecemos. O que diz a palavra de Deus? Que o salário do pecado é a morte. Ou seja, qual é o pagamento do nosso pecado? A morte. O pagamento do nosso pecado é a morte. Mas Jesus, aquele homem perfeito, o único que poderia morrer em nosso lugar. Lembra do Antigo Testamento? Falamos isso na classe catecúmenes. Vinha lá o sacerdote, toda vez, de tempo em tempo, pegava um animal de cada família e sacrificava aquele animal para o perdão de pecados daquela família. Uma família menor trazia uma pombinha, e era assim o ritual do Antigo Testamento. Era assim que acontecia. E o que aquela família, ela estava dizendo? Ela dizia o seguinte: olha, eu pequei, está toda a minha família aqui, nós pecamos, mas nós entendemos que é nós que temos que morrer, o castigo deve ser colocado em nós, mas nós estamos apresentando um animal substituto, ele vai morrer em nosso lugar. Era assim que acontecia no Antigo Testamento. Só que, olhando para o Evangelho de Jesus, e agora, sem mais necessidade de sacerdote, até falei hoje na classe catecúmenes, a irmã Solange está aí. A irmã Solange respondeu bem, tem 1 mês de classe catecúmenes. Falei, vamos lá, queridos irmãos, existe ainda o sacerdócio? Em que lugar existe o sacerdócio? A irmã falou, olha, na igreja tal ainda tem um sacerdócio. É verdade, porque não há mais necessidade do sacerdote, no sentido de que é este que vai ali representar e vai, como se ele fosse capaz e digno de ali levar
levar a nossa culpa. Então, o sacerdote, ele fazia isso. Não há mais necessidade de sacrifício de animais, porque nós já entendemos hoje, aprendendo sobre os 3 ofícios de Jesus Cristo. Pergunto à igreja, quero saber se vocês estão melhores que a minha classe. Quais são os 3 ofícios de Cristo? Muito bem, falou bem aí o Jorge. Você visitou a classe catecumenal esses dias? Não, né? Profeta, sacerdote e rei. Então, Jesus, ele não apenas, ele é o sacerdote que apresenta a oferta para o povo, mas ele é a própria oferta, ele se sacrificou por cada um de nós, só que ele é o Cordeiro perfeito, sem mácula, sem mancha, ele é perfeito, e se existe alguma coisa que é perfeita, não precisa ser feita novamente, ela é realizada uma única vez, porque é plena, porque é completa, porque é perfeita. O que eu quero dizer para você essa noite, em nome de Jesus, que Jesus Cristo, ele é o nosso propiciador, ele é aquele que nos justificou, queridos irmãos. Olhemos então para esta oração dominical, ou oração do Pai Nosso, entendamos então, de maneira clara, isso precisa estar muito patente para cada um de nós, a respeito da nossa dívida. Uma dívida que foi causada pelos nossos primeiros pais, eu mencionei, por causa do pecado original. E essa dívida paga era uma dívida muito grande. E nesta oração, perceba comigo, a oração é o seguinte: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É uma expressão de alguém que tem a sensibilidade, que tem a compreensão e a necessidade do perdão de Deus. E ele já toma alguma atitude pessoal, onde ele já perdoa a dívida daquele que cometeu falta com ele, não é isso? Assim como eu perdoo aquele que me deve, perdoa a nossa dívida. Lembra da parábola dos 2 devedores, irmãos? Só que a dívida que nós temos, olhando para aquela parábola, a dívida que a pessoa tinha era uma conosco, só que a nossa dívida é 600 e 1000 vezes maior. 600 mil vezes maior. Então, queridos irmãos, como pagar, como quitar isso? Somente alguém plenamente poderoso e que pudesse libertar-nos desta grande dívida, deste grande momento como devedores. Somente alguém poderia fazer isso, que é o Senhor Jesus, o nosso Redentor. E aí, queridos irmãos, o que nos aponta para isso? Vamos entender. Há 2 personagens aqui, e a diferença que eu queria que você pensasse comigo: o ímpio e o justo. O ímpio, ele convive pacificamente com o pecado. Irmãos, ele flerta com o pecado. Ele não reconhece a sua falta, ele não sente que há nenhuma rebelião dele contra Deus, ele não se julga ofensor de Deus, ele não se arrepende, ele não se converte, ele não muda a sua natureza, não muda a sua mente, não muda a sua vida, não muda os seus propósitos, porque ele não foi alcançado pela graça de Deus. O ímpio, ele não tem esse sentimento. Lembra que eu falei? Aquelas pessoas que devem e gastam desenfreadamente, não tem nenhuma sensibilidade com aquilo que vai provocar a sua dívida. É assim o ímpio, ele não está nem aí, como diz aquela música, eu não estou nem aí, ele não tem nenhum temor, ele não está preocupado com nada, ele não tem temor de Deus, ele não tem obediência a Deus, ele não tem
reverência com as coisas de Deus, não está preocupado com nada. Tomara que não seja assim conosco. Tomara que não encontremos ninguém assim aqui nesse lugar, mas que sejamos alcançados, e já fomos alcançados pela graça de Deus, que também é pecador. Não estamos falando de alguém que não tenha falha, que não tenha falta, que não tenha pecado, mas alguém que também, ele é pecador, mas ele tem consciência do seu pecado, ele sabe dos seus delitos, ele sabe que tudo aquilo que ele faz desagrada, afronta a Deus. Olha o que diz aqui o Salmo de número 51, verso 4. Alguém pode ler para mim? Porque eu respiro um pouco. Estou igual terça-feira, né? Às vezes eu fico meio que pentecostal, eu não aguento, porque eu sou presbiteriano, aí quando a voz vai excedendo, assim eu me empolgo muito, falo, opa, sou presbiteriano, a voz não está preparada para isso, né? Então, vamos lá. Olha o que diz Davi. Não é isso, Sidney? Olha o nosso amigo ali. Diz assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Quem está falando isso, queridos irmãos, é alguém que é justo, é alguém que foi alcançado pela graça de Deus. Ele sente peso. Lá no Salmo de número 32, ele vai dizer: enquanto calei os meus pecados, os meus ossos, eles envelheceram. Nós estamos falando aqui de um homem crente, de um homem que se chamava Davi, que tinha consciência do mal que ele fez, ele tinha consciência daquilo que ele cometeu adultério com o seu maior soldado, o seu soldado mais fiel a ele. Então ele adultera com a mulher daquele homem, e depois ele coloca aquele homem na frente da batalha, para que aquele homem morresse diante da batalha. Então agora este homem reconhece a sua falta, reconhece o seu pecado, entende primariamente que ele não errou apenas com aquele homem, mas ele errou contra Deus. Ele sabia que ele tinha afrontado a Deus, por isso ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás justo no teu falar e no teu julgar. Você tem esse sentimento? Mas pastor, eu não cometi adultério, eu não cometi homicídio. Qual é a diferença? Pecado é pecado. E você tem colocado diante de Deus e pedido: Senhor, tem misericórdia pela minha falta, pela minha afronta que eu tenho cometido contra o Senhor. Você tem sentido isso no teu coração? Porque quem tem o temor de Deus, quem vivencia a graça de Deus em sua vida e é confrontado com a sua palavra, esses então, eles reconhecem que que afrontaram a Deus, que desobedeceram a Ele, que pecaram contra Ele, e se voltam então rogando a sua intervenção, a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão, o seu amor. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um mundo, diante de uma realidade onde os homens modernos e pós-modernos, eles tentam resolver os seus pecados de forma diferente. Eles acham que o que eles estão vivendo é alguma coisa que está trazendo mal-estar. Isso está me trazendo uma angústia, está me trazendo uma sensação tão ruim, e tenta resolver de maneira diferente. Eles tentam racionalizar os seus pecados, e dizendo: eu só estou angustiado, eu só estou deprimido por aquilo que eu cometi. Isso se chama
negação, queridos irmãos, onde na verdade o que deve ser tomado no coração daquela pessoa que não reconhece a sua falta, o que deve ser tomado em seu coração é reconhecimento do seu pecado, da sua falta que ele cometeu diante de Deus. Nós cantamos essa noite um belo hino que diz: meu pecado resgatado foi na cruz, ó Salvador, e da morte, triste sorte, me livraste, ó Redentor. Deve ser, amados irmãos, o hino que faz parte da nossa vida cristã, nós expressarmos de maneira profunda e clara que nós fomos resgatados na cruz pela morte do nosso Salvador, e continuarmos cantando e intercedendo como continua essa bela canção que diz o seguinte: vem, inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois que adora, que te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Meus amados irmãos, isso tem que doer em nosso coração. Nós precisamos nos derramar na presença de Deus e rogar a seu Espírito: vem, inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, quem te adora, quem te implora, vem livrar-me, ó bom Senhor. Sabe por quê, irmãos? Nós ainda não experimentamos um grande avivamento porque falta convicção de pecados na igreja. Falta convicção de pecado em cada um de nós. Que seja essa, meus amados irmãos, a canção que nós possamos entoar, este belo hino proferido e cantado já neste culto, nessa noite, meus amados irmãos. Jesus ensina: perdoa as nossas dívidas. Continua o verso de número 5 dizendo: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu sei que isso nos tomou. Está claro que já no nosso DNA está corrompido pelo pecado. Mas isso não é desculpa. Isso não deve nos acomodar. Eu já nasci assim. Não vamos cantar a música de Gabriela, não. Eu nasci assim, eu cresci assim, é assim que eu sou mesmo assim. Gabriela, isso não vale para a gente. O fato de tu nascido assim, crescido assim, tu não vai ser sempre assim. Você deve então se voltar e pedir perdão a Deus, reconhecendo que sim, você, tal como Davi vai dizer: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Olha o que diz o verso. Pode colocar o verso 11 do capítulo 51 de Salmos, por gentileza? Como diz o Datena na tela. Não me lances fora da tua presença. Não me retires o teu Santo Espírito. Foi até aí? Ok. Tá, aí já é outro verso. Obrigado, gente. Vamos entender, olha o que ele diz: não me repulses da tua presença e nem me retires do teu Espírito. Precisamos entender uma coisa aqui, um ponto teológico, que há muita discussão sobre a questão a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. Porque alguns vão dizer o seguinte: isso é um grande erro teológico no que diz respeito à salvação. Algumas pessoas dizem o seguinte: bom, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele visitava as pessoas e depois ele saía. Já no Novo Testamento, o Espírito Santo é dádiva perene. Ok, no que diz respeito às ações, Deus, ele então ungia
reis, juízes, líderes, se manifestava com a sua presença, atuando para que aqueles homens eles fossem bem-sucedidos nas batalhas que eles iriam vivenciar. Tudo bem, e que em algum momento eles o deixavam. Está claro para a gente essa ideia? Está claro, Márcio? Então, está claro? Ficou, então, evidente para nós essa realidade? Mas, quanto à salvação, irmãos, não podemos dizer que o Espírito Santo ele estava com a gente e depois ele saía. Senão, a gente tem um problema teológico. A gente tem um problema teológico de que eu vou estar salvo e eu não vou estar salvo. Porque se o Espírito Santo não é dado de maneira perene para mim, quanto à salvação, até para os nossos irmãos do Antigo Testamento, o Espírito Santo sempre esteve presente com eles, no que diz respeito à salvação, sempre esteve presente, senão a gente vai ter um problema teológico, a gente vai achar que em algum momento eu estou salvo, em outro momento eu estou perdido, né? Então, quanto à questão da salvação, sempre o Espírito Santo esteve presente. Nunca nós ficamos no caso de nossos pais, lá no Antigo Testamento, eles não ficavam salvos e perdidos. Estou salvo, estou perdido. O Espírito Santo veio, estou salvo. O Espírito Santo saiu, estou perdido. Não. Ele se manifestava de tempos em tempos para algumas ações, mas quanto à salvação, o Espírito Santo sempre esteve presente. Eu quero dizer também para você que o Espírito Santo sempre esteve presente contigo. Mesmo você em falta, mesmo você pecando, porque a palavra de Deus diz o seguinte, mesmo a gente sendo infiel, Ele permanece fiel. Não é por causa da gente, não, é por causa dele mesmo. Por causa do seu atributo, que é a sua fidelidade. Então, meus amados irmãos, até quando falhamos, até quando erramos, Ele não nos abandona, Ele sempre está conosco. Só que neste momento, Davi, ele se sente desprotegido, ele se sente desamparado, não que o Espírito Santo o deixasse, mas neste momento de erro e de pecado, o sentimento dele, o fato dele ter errado, dele ter se perdido, dele ter cometido um ato extremamente delicado, que desagradou a Deus, o sentimento dele foi de desamparo, de abandono de Deus. Por isso que ele diz, não me abandones, não retires, não me repuse a tua presença, e nem retires o teu Espírito. Foi um sentimento que foi tomado da parte dele, mas até o próprio Davi, queridos, hoje eu estou mal mesmo. O próprio Davi, vamos ser presbiterianos, o próprio Davi, mesmo cometendo aquele momento, o Espírito Santo nunca deixou ele. Eu quero dizer para você que está aqui essa noite em nome de Jesus, mesmo que você tenha cometido falta, que você tenha cometido pecado, que a sua vida tenha sido em alguns momentos de negligência, Ele não te abandonou. Uma questão é você se sentir abandonado, isso é uma questão tua. Você tem esse sentimento de algumas vezes, como Davi teve, ele se sentiu abandonado, mas Deus nunca o abandonou. Você pode até estar se sentindo abandonado, isso é uma questão pessoal sua, mas Ele não te abandonou, porque Deus, Ele é fiel, Ele está contigo em todo tempo, em todo momento. Eu queria, queridos irmãos, deixar isso de maneira clara, olhando e pensando, meus amados irmãos, a respeito dessa quinta petição. Quando muitas vezes nós pecamos contra aquele que pagou a nossa dívida com o seu precioso sangue. E quantas vezes nós pecamos, irmãos, em tantas áreas. Pecamos também como igreja, quando nós somos negligentes na sua obra. Pecamos, queridos irmãos, quando a chama do Evangelho, ela vai se apagando dos nossos corações. Pecamos também, queridos irmãos, quando nós perdemos o primeiro amor. Para de ficar dizendo, eu estou eleito,
Tudo bem que tu é um eleito, claro que eu creio, sou presbiteriano, reformado, mas para de ficar nessa teologia, eu estou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, e cruza a perna em casa e não faz nada. Cadê o primeiro amor? Isso é pecado. Quando nós somos negligentes com Deus, com a obra de Deus, onde nós perdemos o primeiro amor. Eu gosto, irmãos, eu falei aqui terça-feira, eu adoro ouvir música dos anos 70, 80, gosto de ouvir, eu fico naquele meu momento nostálgico, sabe? Eu gosto da nostalgia religiosa. No meu tempo, quando eu era jovem, na igreja, o MP naquela época, no meu tempo, tinha social. E aí tinha pisca-pisca. Só quem é dos de 50 para lá, né? Tinha aquele namoro, um rapaz ficava agachado, a menina em pé. Aí a outra menina piscava lá, ele, lembra disso, Turli? Não lembra não, né? Que tu é novinho, né? Tu não lembra não. Tu não lembra que tu é novinho. Tá bom, tá bom. Então a gente tinha esse momento, meus amados irmãos, a gente desfrutava desse momento agradável de comunhão. O que eu quero dizer, meus amados, cadê o primeiro amor? Cadê as primeiras obras? Cadê a dedicação? E aí, eu estava falando de nostalgia, né? Tem hora que me dá um apagão, mas eu estava falando de nostalgia. Vamos voltar. Na nostalgia. No meu tempo de mocidade. Isso é até frustrante para o jovem de hoje, que tu começa a contar a sua história, ele fica, poxa, não era meu tempo assim. Claro, teu tempo foi até que teu tempo. Então, para de viver a nostalgia cristã, de que Deus fez no passado. Deus quer te dar olha só, irmãos, o novo, né? O novo. Então, tem novo de Deus para a sua vida, tem coisas novas. Deus fez na minha vida, Deus me curou, Deus fez grande coisa. Ele é o Deus do passado? O nosso Deus é o Deus da nostalgia? A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, não fica vivendo no amor passado. Eu até brinquei, depois a Márcia brigou comigo. O que é aquele negócio de você falar de dar beijinho de língua? Ela brigou comigo, falou, para com esse negócio. Amor, porque eu falei, naquele tempo, o homem fala assim, eu beijava a minha esposa quando era jovem, abraçava ela, dava aquele beijo gostoso. Por que não beija hoje? Por que não abraça hoje? E a gente está vivendo, irmãos, um evangelho, muitos, eu gosto de, eu até falei na terça, eu gosto de ir lá no passado, só rapidinho, vou lá no passado, mas volto para cá, para o presente, e estou querendo coisa nova, e quero mais de Deus. Então, meus amados irmãos, quando eu estou apenas vivendo a nostalgia cristã e religiosa, onde eu perdi o trabalho, a devoção, a dedicação, eu estou também pecando contra o Senhor, onde está o primeiro amor. Eu vou lembrar daquela música. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Você quer voltar ao primeiro amor? Você quer ter aquele teu tempo que você teve com Deus maravilhoso? É momento de confissão, é momento de arrependimento, de voltar tudo de novo. Eu quero terminar a minha palavra essa noite para você, pensando sobre essa quinta petição. Deus zera a conta. Deus zera a nossa dívida. E tudo aquilo que a gente cometeu, seja até nesse momento presente, Ele lança no mar do esquecimento. Meu pai, aquele amorzinho que ele era, e ele dizia para a gente o seguinte, que Deus ele sofre de amnésia santa. Não importa o que você fez, não importa o que você está cometendo. O que eu quero dizer para você essa noite, que Deus ele esquece tudo aquilo que você fez no passado, ou tudo aquilo que você está cometendo, a vida que você está vivendo. Eu quero terminar a minha palavra essa noite. E Jesus ensina essa oração e essa quinta petição dizendo,
perdoa as nossas dívidas. Porque Ele nos dá a possibilidade de experimentarmos, vivenciarmos o perdão. Sabe por que Ele faz isso por você? Ele zera a tua conta. Ele zera a tua dívida. Porque Ele ama você.